Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando, eu sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Lucas, hoje nos capítulos 1, 2 e finalizando no capítulo 3. O livro de Lucas, amados irmãos, procurou, de uma certa forma, compilar uma narrativa sobre os eventos que se cumpriram na vida de Jesus. Ele não tinha sido um simples seguidor de Jesus e de primeira mão, mas havia aprendido tudo com testemunhas oculares. Aqueles, amados irmãos, que, sem dúvida, incluindo os apóstolos, que ouviram e viram Jesus pessoalmente. Como um bom historiador, Lucas investigou tudo cuidadosamente e o escreveu em uma sequência ordenada para que Teófilo e outros pudessem ler e crer. Então nós veremos já no início do versículo, a partir do versículo 5, aonde o evangelho começa nos dias do rei Herodes da Judéia. Lucas frequentemente enfatizava a historicidade de seu relato ao mencionar os governantes que estavam no poder na época. Ele também era conhecido como Herodes, o Grande. O rei Herodes governou a Judéia, Samaria, Galiléia e partes da Pérea e da Síria por volta de 37 a 4 a.C. Ele não era judeu, mas um idumeu que o imperador romano havia colocado no poder. Versículos 6 e 7 do capítulo 1, veremos que Zacarias e Isabel eram fiéis, idosos seguidores de Deus. No entanto, amados irmãos, eles não tinham filhos porque Isabel nunca fora capaz de conceber. Esse detalhe nos lembra que nunca devemos, amados irmãos, presumir que as provações e dificuldades só surgem em nosso caminho por causa de nossa desobediência. Muitas das vezes Deus traz ou permite sofrimento na vida do seu povo para seus propósitos gloriosos e para a nossa santificação. Dos versos 10 a 15 do capítulo 1, enquanto as pessoas do lado de fora oravam, Zacarias entrou no templo para oferecer incenso no altar e ficou apavorado ao encontrar um anjo do Senhor. O mensageiro divino declarou que Isabel teria um filho, a quem daria o nome de João. Dado a idade deles, isso seria milagroso. Mas os propósitos de Deus envolviam mais do que simplesmente abençoar um casal idoso com um filho. Esse menino crescia para desempenhar um papel especial nos planos do reino de Deus. Ele seria cheio do Espírito Santo, ainda no ventre de sua mãe. Versos 18 a 20. Apesar das palavras do anjo, Zacarias não acreditou. Como poderia ser possível, na verdade? Pois sou velho, e disse ele, e a minha mulher é de idade avançada. Em resposta, o anjo se identificou. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar com você e dar-lhe esta boa nova. O próprio Deus me enviou. E ainda assim você não acredita em mim? É importante ressaltar que Zacarias e outros judeus fiéis estariam familiarizados com o nome de Gabriel. Ele aparece no livro de Daniel, onde explica as visões do profeta para ele. Assim, este não era um anjo comum, visto que Zacarias não acreditou. Ele ficaria mudo até que a profecia fosse cumprida. Como um sinal de que Deus a cumpriria, Zacarias foi
disciplinado por sua incredulidade. Versos 21 a 25. Quando Zacarias finalmente saiu do santuário, ele não conseguia falar por causa disso e dos sinais que ele fazia ao povo. Eles sabiam que ele tinha uma visão. Ele voltou para casa. Por fim, Isabel ficou grávida. Ela percebeu que o Senhor havia mostrado favor a ela, removendo a desgraça associada a não ter filhos. Mais para frente, nos versículos 26 a 30, quando Isabel estava grávida de 6 meses, Gabriel fez outra visita. Desta vez, ele foi à cidade de Nazaré, na Galiléia, e apareceu a uma virgem chamada Maria, noiva de José, descendente do rei Davi. Gabriel transmitiu o favor do Senhor a Maria, mas ela ficou profundamente perturbada, porque um ser celestial viria vê-la. O visitante disse a Maria que ela conceberia e daria à luz a um filho, a quem ela chamaria de Jesus. A versão grega do nome hebraico Josué, que significa o Senhor salva. Ele não seria uma criança comum, ele seria chamado de Filho do Altíssimo, uma cópia carbono, de seu pai, portando a natureza divina. Deus lhe daria o trono de seu pai, Davi, e ele reinaria para sempre, amados irmãos, em seu reino. Assim, Jesus seria o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, da vinda do Filho de Davi, o Messias, que reinaria para sempre. Versos 36 a 38. Além disso, Isabel, parenta de Maria, concebeu um filho em sua velhice. Tudo isso pode acontecer porque nada seria impossível para Deus. Maria não compreendeu todas as implicações para a sua vida, mas submeteu-se humildemente à vontade de Deus. Eu sou a serva do Senhor. Versículos 57 a 66 do capítulo 1. Quando Isabel deu à luz a João, seus vizinhos e parentes celebraram com ela a misericórdia do Senhor. Todos, amados irmãos, presumiam que a criança receberia o nome de seu pai, mas Isabel insistiu que ela se chamaria João. Quando perguntaram a Zacarias, que ainda não podia falar, ela confirmou por escrito: seu nome é João. Naquele momento, sua capacidade de falar foi restaurada e ele começou a louvar a Deus. Lucas capítulo 2. Veremos, amados irmãos, que entre os versículos 1 e 2, ao se aproximar o tempo do nascimento do bebê de Maria, o imperador romano César Augusto deu ordens para o império fosse registrado, isto é, um censo que deveria ser feito para fins de tributação. Augusto governou de 31 até 14 depois de Cristo. Este foi o primeiro registro ocorrido enquanto Quirino governava a Síria. Assim, Lucas coloca o nascimento de Jesus diretamente no meio da história romana e judaica. Versos 3 e 7. Como resultado do decreto do imperador, todos viajaram para sua cidade para se registrarem. Visto que José era da casa e da linhagem familiar de Davi, ele teve que viajar de sua casa em Nazaré para Belém, a cidade natal de Davi. A distância, amados irmãos, entre os dois lugares era cerca de 90 milhas. Maria viajou com ele, e enquanto eles estavam em Belém, ela deu à luz a Jesus, em cumprimento de Miqueias. Dado o número de viajantes, não havia quarto disponível para eles. Então ela recorreu a colocar seu bebê em uma manjedoura para animais.
O Rei da criação, que merecia toda a honra e glória, nascera na mais humilde das circunstâncias. Versículo 8 a 11 do capítulo 2. Lucas relata uma outra visita angelical. Dessa vez a pastores próximos que viajavam seu rebanho à noite. Esses eram pastores que cuidavam de cordeiros usados como sacrifícios no templo em Jerusalém. A aparição inesperada e gloriosa do visitante divino aterrorizou os pastores, mas ele trouxe boas novas de grande alegria. Não apenas a visita foi inesperada, mas também a mensagem. Hoje, na cidade de Davi, ou seja, Belém, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias, o Senhor. O Messias de Israel, seu rei ungido e designado, finalmente chegará. E Deus escolheu anunciar o nascimento de seu filho, não a líderes políticos ou religiosos da época, mas a um grupo de humildes pastores. Ele seria o Messias para todo o povo e oferecido como um cordeiro sacrificial, como os cuidados pelos pastores. Ele nasceu. O anjo lhes disse: para vocês. Para confirmar, amados irmãos, suas palavras, o anjo disse aos pastores onde eles encontrariam o menino Jesus. Este rei infantil não estava deitado em um palácio, mas em uma manjedoura. Os pastores eram responsáveis por garantir que os cordeiros recém-nascidos não tivessem defeitos, pois os animais do sacrifício deveriam estar sem manchas ou rugas. Assim, amados irmãos, os pastores enrolavam firmemente os cordeiros em panos para evitar que ficassem manchados e se machucassem. Isso explica porque Lucas enfatiza Jesus, que estava bem enrolado em um pano, já que em seu nascimento ele era o Cordeiro de Deus sem pecado, cujo sacrifício substitutivo tiraria o pecado do mundo. E não só do mundo na região, mas sim do mundo inteiro. Amém? Versos 16 a 20 do capítulo 2. Depois de um anúncio como esse, não é surpresa que os pastores tenham corrido para encontrar o bebê na manjedoura. Eles queriam ver esta maravilhosa verdade por si mesmos. E depois eles se tornaram os primeiros arautos humanos da boa nova do Messias, maravilhando todos os que ouviram. Os pastores voltaram a trabalhar como homens mudados, glorificando e louvando a Deus. Maria, porém, refletiu calmamente, sobre os acontecimentos. De todas as mulheres em Israel, Deus escolheu essa jovem comum e humilde para trazer o Messias ao mundo. Deus trabalha regularmente por meio dos humildes para cumprir o programa de seu reino. José e Maria, amados irmãos, cumpriram uma lei circuncidando seu filho no 8º dia, em obediência à instrução do anjo. Eles os chamaram de Jesus, que significa o Senhor salva. Versos 25 a 32. Lucas menciona mais de 2 israelitas humildes que deram graças a Deus por Jesus. O primeiro é um homem justo chamado Simeão, que recebeu revelação especial do Senhor. O Espírito Santo, amados irmãos, havia prometido a ele que ele não morreria até que visse o Messias do Senhor com seus próprios olhos. Guiado pelo Espírito, ele entrou no templo e, assim como os pais de Jesus o trouxeram, louvando a Deus, Simeão tomou a criança nos braços. O Senhor havia cumprido sua promessa, permitindo-lhe ver aquele que traria salvação.
Ele traria luz e glória aos povos de todos os lugares, aos gentios e a Israel. Versos 33 a 35 do capítulo 2. Simeão também abençoou os pais. Então ele informou a Maria sobre o efeito que Jesus traria e teria sobre muitos em Israel. Alguns caíram ao rejeitá-lo, e outros colocariam sua fé nele e se levantariam. Embora ele sofresse oposição, o coração de muitos seria revelado. Versículo 36 a 38 do capítulo 2. A segunda pessoa que José e Maria encontraram naquele dia foi uma profetisa idosa chamada Ana. Ela devotou sua vida ao serviço do Senhor no templo. Quando Simeão concluiu a sua profecia, Ana começou. Ela agradeceu a Deus e anunciou a todos que esperavam a redenção de Jerusalém que o Messias havia chegado. Tendo cumprido fielmente tudo o que a lei do Senhor exigia, versos 39 a 40, José e Maria voltaram com Jesus para Nazaré. O menino cresceu e se tornou forte, cheio de sabedoria. A graça de Deus estava sobre ele, em todos os aspectos, física, espiritual e intelectual. Jesus amadureceu em sua humanidade, como Deus pretendia. Versos 41 a 42. Jesus, amados irmãos, cresceu em um lar judaico, piedoso, demonstrado pela observância regular da família da festa da Páscoa em Jerusalém. Lucas descreve uma ocasião em que a sabedoria e a graça de Jesus foram evidentes, mesmo quando ele tinha 12 anos. Finalizando o capítulo 2, versículos 43 até os 51. Quando os dias festivos terminaram em Jerusalém, Jesus ficou para trás, enquanto seus pais presumiram que ele estava na comitiva que voltava para a Galiléia. Eles estariam em uma caravana com muitos parentes e amigos. Então seria fácil supor que Jesus estava entre o grupo em algum lugar. Quando perceberam que ele havia desaparecido, voltaram a Jerusalém e o encontraram após 3 dias de busca. Ele estava no templo, interagindo com os mestres e surpreendendo-os com seu entendimento. Iniciamos então agora o capítulo 3, a partir do versículo 2. Tendo mencionado os governantes da Palestina no versículo 1, Lucas agora, amados irmãos, menciona os governantes religiosos judeus, Anás e Caifás. Caifás era o atual sumo sacerdote na época. Anás era sogro de Caifás, ex-sumo sacerdote, mas ainda manteve o título. Quando Jesus começou seu ministério público, ele proclamou um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ele estava clamando e chamando Israel de volta a Deus, que começa com o arrependimento, tristeza pelo pecado e uma determinação interior de abandoná-lo. O batismo nas águas seria uma declaração visível de seu arrependimento, uma atitude e disposição correta para com o pecado era necessárias para prepará-los para a chegada do Messias. Versículos 4 a 6 do capítulo 3. O ministério de João cumpriu as palavras de Isaías, capítulo 40, versículos 3 e 5. O deserto no qual ele clamou refletia a condição espiritual estéril de Israel. O verdadeiro arrependimento, amados irmãos, derrubaria toda a montanha de orgulho que afastava o povo de Deus.
A proclamação e o batismo de João abririam um caminho direto para o Messias, trazer a salvação e todas as promessas de seu reino a eles. Versos 7 e 9. Para aqueles que não estão dispostos a reconhecer seu pecado e a necessidade de arrependimento, João não fez rodeios. Disse: raça de víboras, produzir frutos consistentes como arrependimento. Em outras palavras, amados irmãos, se você afirma que não é um pecador, que precisa se arrepender, então demonstre sua fé processada e professada em Deus, dando frutos justos em sua vida. João também advertiu seus ouvintes a não assumirem que estavam seguros apenas porque eram descendentes de Abraão. Deus trouxe julgamento sobre o povo de Israel antes por causa dos seus pecados. Versos 15 a 17 do capítulo 3. À luz de tudo que João estava dizendo e fazendo, muitos ali então começaram a se perguntar se ele poderia ser o Messias ou não. Mas João deixou claro que as diferenças entre ele, e o Messias eram tão grandes que ele nem se qualificava para desamarrar as sandálias do rei vindouro. O batismo com água de João era inferior ao batismo com o Espírito Santo e fogo que o Messias traria. Uma referência ao fato de que Jesus enviaria o Espírito Santo no Pentecostes. O fogo aqui, amados irmãos, é usado na Bíblia como uma metáfora de purificação e julgamento. Aqui João enfatizou o julgamento. A palha ele queimará em fogo que nunca se apaga. Versículos 21 a 22 e finalizando o capítulo 3. Antes de João ser preso, ele batizou Jesus. Jesus não veio para o batismo para se arrepender de seu próprio pecado, mas para se identificar e representar as pessoas a quem ele veio salvar. No momento de seu batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma física, como uma pomba, e o Pai anunciou do céu seu grande prazer em seu Filho amado. A Escritura, amados irmãos, ensina claramente a natureza trinitária de Deus. Ele é um, mas existe em três pessoas iguais: Pai, Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho, e o Filho não é o Espírito Santo. Aqui Lucas descreve as ações de todas as três pessoas da divindade quando o ministério público de Jesus começou. As genealogias de Lucas e Mateus demonstram que Jesus era um herdeiro legítimo do trono de Davi. As diferenças entre as duas listas têm a ver com o fato de Mateus fornecer a genealogia legal de Jesus por meio de José, seu pai adotivo, e Lucas fornecer a genealogia biológica de Jesus. Como era considerado filho de José, ele é parente de Davi, e ambos os lados de sua árvore genealógica. Ele foi qualificado para ser o Messias, legalmente por meio de José, e fisicamente por meio de Maria. Lucas também traça a genealogia de Jesus, desde Adão até Natã, porque Jesus é o descendente prometido que golpearia a cabeça de Satanás em cumprimento à promessa de Deus. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Lucas, capítulos 1, capítulo 2 e finalizando no capítulo 3. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso, que é o livro de Lucas. Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã,
onde daremos continuidade. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.